Oi, gente, tudo bem? Bom, a gente vai falar agora nessa aula sobre sibilância recorrente em 2025, tá? Em 2025, porque a gente vai falar das evidências que a gente tem atualmente, né? E o recorte que eu fiz para vocês, esse tema, ele é bastante denso, espinhoso, confuso, tem bastante informação, né? A construção da literatura até hoje foi bastante intensa e confusa, a gente mudou de direções aí, cientificamente falando, algumas vezes. Então, eu fiz um recorte, tá? Focando nesse primeiro ano de residência, nesses primeiros contatos com o assunto, né? E com os pacientes, tá? E um enfoque também no tratamento ambulatorial, na condução ambulatorial dos casos, ok? Tem N outras formas de olhar para esse assunto, tem N outras referências, eu vou citar um tanto de artigos aqui na aula. Quem quiser se aprofundar e ler um pouco mais, pode ficar à vontade, pode me procurar depois, a gente também discute mais o tema. E vou deixar também ao longo da aula duas outras aulas, tá, que estão disponíveis no YouTube, que foram, na verdade, reuniões clínicas lá do Instituto da Criança, uma do SCUT e uma do grupo de pneumologia, que o professor Luiz Vicente da Pneumo fez, numa reunião clínica. Essa já está um pouco mais antiga, ela é de 2023, mas mesmo assim ele faz uma revisão da literatura muito, muito interessante, tá? Mas no momento certo da aula eu vou citar, eu vou referenciar vocês para isso, tá nos slides, tá bem tranquilo, tá bom? Então, começando aqui com uma nuvem de palavras, né, por definição, aí, com todas essas possíveis nomenclaturas, né? Então, sibilância recorrente, sibilante recorrente, crise de sibilância, bebê-chador, bronquiolite, crise de asma, bronquiolite, né, sibilante pré-escolar. O que todas essas palavras querem dizer? Elas são meio que usadas, às vezes, como sinônimos, né? Mas não necessariamente elas são, né? Então, a gente tem domínio de todos esses conceitos, de todas essas nomenclaturas, a gente está usando com tranquilidade e segurança, né? Então vamos pensar, primeiro exercício aqui, né? Existe diferença entre todos esses nomes, né? Isso é importante. Linguagem é muito importante, né, gente? A gente está sempre dizendo mais do que a gente acha que está dizendo só porque a gente escolheu uma determinada forma de falar, uma determinada palavra em vez de outra, né? Então, acho que sim, acho que é importante, é por isso que eu estou trazendo isso para cá, né? E qual que é a relevância epidemiológica dessa discussão? Quer dizer, isso é frequente? Esse assunto é frequente? A gente precisa, né, perder tempo aqui ou investir tempo aqui falando desse assunto, né? Então, vamos começar nessa primeira parte da aula tentando responder essas questõezinhas assim, e na segunda a gente vai para as evidências mais atuais, tá bom? Então, começando aqui com um caso clínico, dois, na verdade. Vou ler e eu queria que vocês fossem pensando na pergunta que está embaixo. Na sua opinião, qual a hipótese diagnóstica e a conduta mais adequadas para cada caso? O primeiro caso é um paciente B, masculino, de 3 meses de vida. Tá? Ele está com tosse e coriza há 3 dias, sem febre. Hoje a mãe achou um pouco mais cansado e com dificuldade para respirar, então trouxe para o atendimento. De antecedentes, foi um RN termo, sem intercorrência nem no parto nem na gestação. No exame físico, está em bom estado geral, corário, hidratado, anictérico, cianótico, afebril e taquidispneia. Frequência respiratória de 60, satura 92 em ar ambiente, cardíaca está de 165, tá? Na ausculta cardíaca não tem alterações e na pulmonar, murmúrios vesiculares presentes com estertores subcrepitantes e sibilos e uma tiragem subdiafragmática leve. Demais aspectos do exame físico sem alterações. Então, esse é o primeiro caso. Pensa aí na sua hipótese diagnóstica e na conduta para esse caso. E agora vamos para o segundo caso, que é o paciente B, masculino, de 1 ano, está com tosse coriza há 3 dias sem febre. Hoje a manhã achou um pouco mais cansado e com dificuldade para respirar. De antecedente, ele teve uma bronquiolite viral aguda aos 3 meses e outros dois episódios semelhantes aos 6 e aos 9 meses, com necessidade de admissão hospitalar. No exame, ele está em bom estado geral, corário, hidratado, anictérico, cianótico, afebril e taquidispneico. Frequência respiratória de 60, satura 92 em ar ambiente, frequência cardíaca de 165. A ausculta cardíaca não tem alterações e a ausculta pulmonar, murmúrios vesiculares presentes com estertores subcrepitantes e sibilos e uma tiragem subdiafragmática leve. Os demais aspectos do exame físico não têm alterações. Pensa, por favor, qual seria a sua hipótese diagnóstica e a conduta para este segundo caso. O que eu espero, o que eu imagino, né, é que no primeiro caso não tenha dado muita dúvida, né, todo mundo entendeu que isso aqui provavelmente é uma bronquiolite viral aguda, né, e no segundo caso, eu imagino que talvez até mesmo meio que sem saber, vocês tenham chamado ele de uma crise de sibilância e não de bronquiolite, tá? Será que foi isso mesmo, né? E o que será que nos levou a isso, né? A doença é diferente ou o paciente é diferente, né? Primeiro caso, de fato, uma bronquiolite viral aguda. E qual que é a conduta? Oxigenoterapia, higiene de via aérea, suporte, né?
O segundo a gente chamou de crise de sibilância e provavelmente deu vontade de fazer um ciclo de salbutamol, né? Aplicar um broncodilatador, talvez alguém até tenha pensado em dar um corticoide sistêmico para essa criança, né? Oxigenoterapia e suporte também, mas provavelmente as pessoas ficaram mais inclinadas a fazer o uso de um recurso farmacológico aí que é o broncodilatador, certo? Então eu faço a reflexão, a doença é diferente ou o paciente é? A descrição que eu dei, a história é a mesma e o exame físico também era o mesmo, né? Então, a doença, no sentido clínico, né, conjunto de sinais e sintomas, pensando na etiologia, que provavelmente é viral nos dois casos, e pensando na faixa etária, as duas crianças têm menos de 2 anos, é bastante semelhante, né? Basicamente é a mesma coisa. Mas a gente está dando nomes diferentes, a gente está nomeando de forma diferente, né? E aí, vamos recapitular aqui, então, o primeiro caso, que é o da bronquiolite, certo? Então, era um bebezinho ali menorzinho que estava tendo a sua primeira crise de sibilância da vida, que a gente costuma chamar de bronquiolite viral aguda. Eu trago esses dois artigos aqui para vocês, né? Os dois são do Lancet e um é de 2017, o outro de 2022. Um é uma atualização do outro. Mas no de 2017 tem essa imagem que eu acho muito legal para a gente ver tudo da bronquiolite numa única figura, né? Então, é um artigo legal, leiam o de 2022, que já está mais atualizado, né? Mas para a aula eu gosto de usar essa imagem aqui. Então, o que, que a gente tem na bronquiolite viral aguda? A gente tem essa história evolutiva natural. Então, na primeira parte da figura, a gente tem a gravidade da bronquiolite com sinais e sintomas correspondentes, né? Na segunda ali, coluna, a fisiopatologia que está acontecendo, e lá embaixo, um exemplo de uma lâmina de microscopia, né? Do que está acontecendo lá a nível de lumen bronquiolar, tá? Então, o que acontece no início? No início, eu tenho uma infecção de via aérea superior, viral, né? Então, eu vou ter rinorreia, posso ter ou não ter febre, né? Posso ter um pouquinho de tosse ali, mas aquela tosse de secreção alta, né? Até ali os 3, 4, 5 primeiros dias de doença. Então, nesse momento, o vírus está infectando as células epiteliais do trato respiratório alto, tá? E não tem nada viral, nada acontecendo no trato respiratório baixo. Ele está normal. Olha ali a imagem para vocês verem, né? Então, a luz do bronquíolo está completamente livre, as paredes estão delgadas, aqui dá para fazer troca gasosa numa boa, né? Então, aí quem vai evoluir para uma bronquiolite viral aguda, né, passa dessa fase de infecção de viária superior e vai ter uma ascensão aqui na gravidade dos sintomas, né, entre o terceiro e o quinto dias de evolução. E com uma variação minuto a minuto que é muito característica da bronquiolite. Então, a criança oscila muito, né, o quadro clínico. E o que, que vai acontecer aqui? Então, sinais e sintomas, eles mudam um pouquinho. Tem uma tosse um pouco mais persistente, começo a ter sinais de esforço respiratório, as retrações que vão sendo ascendentes, né? A utilização de musculatura abdominal para respiração. E na ausculta pulmonar, começo a ter sibilos ou estertores subcrepitantes, ou os dois. E a criança começa a ficar com dificuldade para se alimentar, porque eu estou falando de um lactente jovem, na maioria das vezes respiradores nasais, quase exclusivos ali ainda, né? Então, tudo isso, e ele tem secreção alta também, então tudo isso dificulta que ele se alimente. E no trato respiratório baixo, então, o que está acontecendo em termos de fisiopatologia, né? Então, eu tenho, então, a infecção do trato do epitélio respiratório baixo, com edema, né, descamação celular dentro da via aérea, produção de muco, né, e edema associado com obstrução e aprisionamento aéreo. Então, esse é o mecanismo da obstrução na bronquiolite viral aguda, tá? O funcionamento da musculatura ciliar, da função ciliar, está prejudicado, né? E eu tenho uma migração grande de células ali, tipo morfonuclear, linfócitos, eles fazem uma resposta inflamatória bastante intensa, isso vai gerando debris celulares, todos esses restos que vão caindo ali para dentro da luz do bronquíolo, e fora o espessamento aqui da membrana em si, né? Então vejam que aqui fica muito difícil a gente conseguir fazer trocas gasosas, tá bom? Depois, passada essa fase, é uma doença autolimitada, passada essa fase, a gente começa a ter uma recrudescência dos sintomas, né? Uma resolução com uma duração aí variável, mas que pode levar aí de 3 a 4 semanas, né? A gente não espera outros picos de febre, a não ser que ele pegue uma outra infecção viral ou faça alguma complicação, né? E esse epitélio vai sofrer uma regeneração, certo? Então, é isso que acontece aqui na fisiopatologia da bronquiolite viral aguda, né? Que é aquele primeiro caso que a gente viu lá. E o que que a gente sabe sobre tratamento da bronquiolite, né? Bom, a gente já estudou muito isso, a gente que fala literatura, né? Tem uma série de consensos de países diferentes, Espanha, Canadá, Estados Unidos, né? É, Inglaterra, Austrália, enfim. Esse artigo do Lancet, ele colocou esses todos aqui e foi comparando as respostas, né, que foram encontradas em termos de eficácia de tratamento para cada uma das terapêuticas propostas. Então, a gente vê aqui, ó, beta 2.
não é recomendado em nenhum dos consensos aqui de rotina, nenhum dos guidelines, né? Ele fala aqui no italiano que se for, a gente pode fazer um teste terapêutico muito cuidadoso, né? Aqui no francês ele fala não recomendado no primeiro episódio, considerar um teste terapêutico se a criança tem sibilância recorrente, dependendo da história de atopia, né? E de outras características clínicas, né? E no espanhol ele fala, se for usado, precisa ser muito bem visto se tem resposta ou não, né? Corticoide, não recomendado em nenhum consenso, né? Adrenalina, não recomendado, não recomendado, né? Pode ser usado aqui em situações muito graves, né, de pré-parada, e aí você poderia lançar a mão de uma inalação com adrenalina. Salina hipertônica também não demonstrou benefícios consistentes, então a maioria dos consensos não recomenda. Antibióticos, nenhum deles recomenda, né? A não ser que tenha sinais de uma infecção bacteriana secundária. Antivirais, ainda não, né? Também não. Ele faz aqui no espanhol uma ressalva de que talvez haja um papel da ribavirina em pacientes imunocomprometidos, mas a gente ainda não tem evidência para isso, né? A aspiração de vias aéreas não é recomendada de rotina, é, mas alguns aqui colocam que a aspiração superficial, né, do nariz e tudo, em alguns intervalos poderia ser usada, né, pode melhorar um pouco aí a dinâmica respiratória da criança. Raio-X, não recomendado de rotina em nenhum deles, né, não sei com indicação clínica, e oxigênio, sim, e aí cada um, eles mudam um pouquinho aqui o corte, mas entre 90 e 92, né, por cento de saturação para baixo, aí você deveria usar o oxigênio. Então, veja, basicamente, o que que a gente tem para fazer para bronquiolite? Oxigenoterapia, né? Então, suporte. É isso que as últimas evidências mostram. Vou mostrar um próximo slide com um outro artigo que fez uma revisão interessante. Mas, basicamente, é isso aqui. Esse outro artigo aqui já é de 2023, tá? Ele faz uma revisão grande também de várias medidas propostas e ele troca um pouquinho a linguagem para o uso desse provavelmente aqui em muitas situações, né? Então, ele fala que a identificação viral, né, com testes como o PCR para vírus, provavelmente não deve ser feita, que é um custo que não traz uma mudança aí na conduta. O uso de corticoides, seja sistêmico ou inalatório, provavelmente não faz diferença, não deve ser usado, né? Os beta-2 e adrenalina inalatória provavelmente não devem ser usados de rotina, né? Em alguns casos, pode ser feito um teste terapêutico considerando evitar uma intubação, então em pacientes que estão numa fase mais crítica de doença, aí você poderia fazer esse teste. A salina hipertônica também não deve ser usada de rotina, provavelmente. E a fisioterapia respiratória também não deve ser, provavelmente, sistematicamente feita, né? E aí o que ele deixa de take home message desse artigo é que eles estão buscando uma abordagem bem menos invasiva para os casos de bronquiolite, porque não temos evidências consistentes de que terapêuticas funcionem, essas terapêuticas farmacológicas, né? Aí tá a primeira aula que eu quero deixar de sugestão para vocês, que é a aula do Dr. Hani, lá do SCUT, tá? Ele fez uma revisão mais ampla das últimas evidências de tratamento e terapêuticas aí para bronquiolite. Essa aula, se eu não me engano, é do ano passado. Tá bem legal, assim, dá para recapitular bem. O resumo da coisa é essa. A gente hoje tem alguns estudos aparecendo que questionam um pouco esse não vai dar corticoide inalatório de jeito nenhum, né? Mas dependendo do vírus que está causando a bronquiolite, mas as coisas são ainda muito incertas. Então, basicamente, o que a gente tem hoje bem sedimentado é o tratamento de suporte para bronquiolite, certo? Então, essa é o primeiro caso que a gente viu. Então, voltando para o nosso questionamento. Se eu estou falando que as doenças são a mesma, em uma eu tenho uma grande gama, uma grande quantidade de evidências, né, de que as terapêuticas farmacológicas não têm evidência, eu devo fazer só suporte. Por que que no outro caso, isso é bem claro para mim, por que que no outro caso eu fico com vontade de fazer um beta-2, eu fico com vontade de tentar um salbutamol, né? E tá tudo bem, todo mundo meio que fica, né? Então o que que a gente está entendendo? A gente está entendendo que por uma série de fatores, o paciente do primeiro caso e o paciente do segundo caso são diferentes, eles não são mais o mesmo paciente, não são mais a mesma pessoa, né? Possivelmente, o que que acontece? Esse paciente ele apresenta com alguma frequência este conjunto de sinais e sintomas diante de um insulto infeccioso viral respiratório. Ou, vamos colocar em outras palavras, esse paciente tende a produzir esse conjunto de sinais e sintomas sempre que é acometido por uma infecção viral respiratória.
E quem sabe, inclusive, a primeira infecção que ele teve lá atrás, a bronquiolite, aquela que a gente chamou e ninguém teve dúvida de chamar de bronquiolite, tenha tido um papel decisivo para essa evolução, tenha determinado ali algumas coisas, né, que levassem ele a responder dessa forma toda vez que ele entra em contato com um insulto viral. Mais ou menos é para esse lado que a gente vai caminhando aí com as evidências, tá? E o que que acontece? Com quem que esse paciente se parece? Ele se parece com o asmático, né? O asmático acontece isso, ele diante de insultos que são aí específicos de cada pessoa, mas podem ser aeroalérgenos, podem ser infecções virais, eles tendem a fazer broncoespasmo, certo? Então, a gente vai pensando esses pacientes mais próximos de pacientes asmáticos, mas eles são numa faixa de idade que ainda não dá para a gente chamar eles de asmáticos, certo? A fisiopatologia da asma é muito diferente da fisiopatologia da bronquiolite viral aguda. Na bronquiolite viral aguda, a obstrução acontece por edema, por acúmulo de secreção, por todas aquelas coisas que a gente viu na imagem. E na asma, ocorre por broncoespasmo, certo? Então, duas coisas diferentes, por isso que em uma o beta-2 funciona bem e na outra não, certo? Será que esses pacientes que desenvolvem essa síndrome, toda vez que encontram com vírus, se comportam como asmáticos de fato, se tornarão asmáticos no futuro, né? Então, será que eu posso pegar o tratamento da asma, que também é bem sedimentado em literatura, e aplicar para eles? Isso vai trazer benefício? Essa é a pergunta que foi se formulando em termos de literatura e de prática clínica ao longo dos anos. Porque existe uma angústia muito grande. Como é que eu trato essas crianças, né? O que que tem para eu fazer por elas, né? Não é possível que eu vou dar só oxigênio, né? Dá vontade de fazer outra coisa. A gente vive essa angústia. E os estudos foram atrás de tentar responder todas essas perguntas, certo? Antes da gente avançar para isso, só a relevância epidemiológica do assunto que eu fiquei devendo para vocês, né? Então, dados aqui da América Latina variam um pouquinho de literatura para literatura. Tem literatura que fala que 20% dos bebês apresentam chiado recorrente nas grandes cidades da América Latina, 25% visitaram o PA pelo menos uma vez por chiado, né? Num outro estudo, aqui também do grupo da USP, ele mostra que a prevalência de sibilantes foi similar em duas fases do estudo, que é esse estudo que ele cita aqui, o estudo internacional de sibilância em lactentes, que foi 44 até 46%, então maior do que essa literatura aqui, sendo que houve um aumento de sibilância ocasional entre uma época e outra, né? A primeira fase foi em 2005, 2006 e a segunda em 2009, 2010, tá? Então esses dados mais recentes aqui seriam de 2010, mais ou menos, que ficaria em uma sibilância ocasional em torno de 23% e sibilância recorrente em torno de 21%. Então, assim, é bastante coisa, né? A gente está falando de algo em um quinto até dois terços aí das crianças apresentando um quadro desses, certo? Então, acho que o assunto é importante, é o que a gente vê aí, né, no período de outono e inverno, a gente sabe que a gente vive uma situação de saturação de serviços e tudo mais, porque é muito frequente esse tipo de adoecimento nas crianças, né? Então, historicamente, a literatura vem buscando entender se existem preditores confiáveis para determinar quem vai ser asmático, né? Para quê? Para tentar apoiar a decisão de quem e quando tratar. Eu não quero ficar dando remédio para quem não precisa, né? Existem malefícios, existem uma série de problemas, de efeitos colaterais, de uma, um peso que a gente coloca para a família, para a própria criança, né? Um estresse, enfim. Mas se eu puder evitar internações, exacerbações que geram um custo, seja ele afetivo, emocional, financeiro para a família, porque gera uma internação, né, gera dias afastados do trabalho, a criança fica fora da escola, do convívio dela, enfim, aí faz sentido. Então, para quem que vale o tratamento, né? Quem responde e quem que não responde? Então, a literatura vai buscando essas respostas, mas isso é um oceano de incertezas. A gente sabe pouco ainda, já vou adiantar para vocês, tá? Fazendo uma retrospectiva aqui do que a gente já teve de estudos relevantes e interessantes, eu vou falar bem rápido sobre isso, tá? E deixo já aqui a outra sugestão de aula para vocês, do Dr. Luiz Vicente, que está nesse link do Google, onde ele fez uma revisão bastante ampla da literatura toda sobre esse assunto, tá? Aqui eu fiz um recorte só para a gente entender o que já foi feito em pontos-chave aí de definições que a gente foi mudando. Então, alguns dos estudos mais relevantes, mas vale muito a pena a aula dele, é muito boa. É de 2023, então o consenso que a gente vai ver na segunda parte da aula, que já é de 2024, não está citada lá, mas toda essa retrospectiva histórica, essa contextualização, vale muito a pena, e fora que é um pneumologista super de referência falando sobre um assunto que ele domina pra caramba. Então, fica a referência, assistam. Mas então vamos lá. Uma das coisas que foram feitas em termos de literatura foram estudos de cohort. Então, pegaram criancinhas desde o nascimento, seguiram até a idade de 13 anos, 14 anos, enfim,
para tentar entender quais eram os fatores que se correlacionavam com essa criança se desenvolver numa asmática no futuro. Então, um estudo grande que ficou famoso nesse sentido foi a corte de Tucson, que foi feita no Arizona, nos Estados Unidos, em 95, e ela parametrizando, né, fazendo todos os cálculos e metodologia estatística para poder entender o que teve evidência em se correlacionar com o desenvolvimento de asma e o que não teve, sobraram alguns aspectos. Então, sexo masculino e tabagismo materno se correlacionaram, aumento de IgE por volta dos 9 meses de vida, história de atopia pessoal, né, então eczema, dermatite atópica, ou rinite, e história materna de asma. Esses foram os 5 fatores que se correlacionaram. Então, eram fatores preditores de asma no futuro. Preditores. A gente não está falando de nenhuma certeza aqui, né? Depois, mais para frente, lá em 2008, teve o estudo COAST, que teve o advento da biologia molecular. Então, ele trouxe uma outra possibilidade de olhar para esse assunto. Até então, a gente tinha uma ideia de que o vírus sensicial respiratório era muito importante, que deixava um estado de hiperreatividade brônquica, que contribuir aí com esse fenótipo de chiado, né, de forma muito relevante. Então, esse estudo ele derruba um pouquinho a importância do vírus sincicial respiratório e demonstra uma relevância maior do rinovírus quando detectado antes dos 3 anos para o desenvolvimento da asma. Então, crianças que tiverem infecções por rinovírus antes dos 3 anos de vida tiveram maior chance de serem asmáticos no futuro, tá? E aí, hoje a gente entende que os dois vírus têm um papel importante por mecanismos diferentes. Então, o sincicial, ele desencadeia mecanismos mais não atópicos, né? Então, ele gera uma resposta imune que vai fazer com que essa sibilância seja mais frequente nesse paciente, mas por mecanismos não atópicos. E o rinovírus já lança mão da resposta imune inata e tem um quadro mais asma-like, assim, tá? Então, esse foi o que esse estudo trouxe de acréscimo para a literatura. Depois, mais para frente, a gente tem o Castro Rodrigues, que lança aí os critérios de Castro, né, que a gente conhece bem, é, que seriam aí 4 episódios de chiado, com pelo menos um confirmado por médico. A gente vai falar um pouco melhor disso mais para frente. E esses seriam critérios maiores, então os maiores pais com asma, dermatite atópica, sensibilização a pelo menos um aeroalérgeno, e os menores sensibilização a leite ou amendoim, sibilância fora de gripes e eosinófilos maior do que 4%. O problema desse estudo e desses critérios é que a gente não sabe bem quando aplicar, né? Então a gente talvez não devesse aplicá-lo a crianças pequenininhas, tipo lactentes, 6 meses e por aí. Então a gente fica meio sem saber qual seria o momento de contar com esses aspectos para a gente pensar que a criança vai ter tem um desenvolvimento de um provável fenótipo asmático. Mas ele acrescenta bastante para a gente poder reconhecer isso na clínica, na prática do dia a dia, né? Tentando compreender a trajetória da doença, então como é que isso funciona, houve uma proposta também desse European Respiratory Task Force de classificar os tipos, né, os fenótipos aí de sibilantes. Então, houve uma proposta de nomenclatura para os episódicos virais, então aqueles que sibilam só quando entram em contato com vírus, aqueles que sibilam por múltiplos gatilhos, né, então tem exacerbações outras que não só causadas por vírus, né, com relação à duração do sibilo, sibilo transitório, o sibilo persistente, o sibilo de instalação mais tardia, né, que seria aquele que começa depois da idade dos 3 anos, né. E aí, gente, o que aconteceu aqui? O que foi visto é que tem uma variabilidade muito grande ao longo do tempo, com os grupos, os pacientes mudando de grupos o tempo inteiro. Então, 50 a 60% dos grupos mudaram de comportamento. Então, a gente entendeu que não dá para classificar muito desse jeito também, isso não acrescenta nada na minha interpretação do paciente. O que sobrou foi a associação, mas é já de um estudo lá de 2019, que quem chia de forma mais frequente, mais persistente, ter mais relacionado a ter asma no futuro, óbvio, né? Isso aí não é nenhuma grande surpresa, mas sim, temos um estudo que comprovou isso, tá? Tudo isso para tentar entender e responder a pergunta de quem vai se beneficiar do tratamento, quem responderia ao tratamento, né? Mas até aqui a gente não chegou muito a uma resposta tranquila, né? A gente entende os comportamentos possíveis, a gente entende que aquela criança do segundo caso é realmente o que a gente chama de uma crise de sibilância, ou um sibilante recorrente, que já teve esse monte de nome aí na literatura, né? E o que a gente vai fazer agora? O que a gente faz com tudo isso agora? Bom, agora a gente vai ver o que tem de evidência mais recente, tá? Então, que é a publicação de 2024 do European Respiratory Journal, tá?
que foi aquele mesmo que eu citei agora há pouco, ali de 2008. Então, ele fez uma primeira publicação em 2008, outra em 2014 e agora atualizou em 2024, tá? Então, ele procurou revisar tudo que foi publicado com evidência científica a respeito de sibilância recorrente nos últimos anos para lançar esse consenso, tá bom? Então, vamos lá para os pontos importantes, né? Qual que ficou sendo, e que a gente vai usar aqui, a definição de sibilante recorrente nessa publicação? Então, ele fala aqui, né, nos artigos que foram citados ali, a faixa etária, o intervalo de faixa de idade varia muito, né? Então, eles fecham como até 6 anos de idade. Então, até os 6 anos, a gente vai chamar de sibilante recorrente, tá? Quem teve pelo menos um episódio ou mais de sibilância, excluindo-se bronquiolite viral aguda. Então, o primeiro episódio você exclui, aquele é uma bronquiolite viral. O que vai acontecer com esse paciente depois, a gente não sabe. Ele pode nunca mais chiar na vida, ou ele pode virar um sibilante recorrente, mas a gente vai fazer esse diagnóstico retrospectivamente, tá? E outro aspecto importante para eu fazer essa definição é que eu preciso ter a confirmação atual ou prévia de sibilos por avaliação médica, tá? Porque como é feita a confirmação de sibilo? Quando a gente usa dados referidos pela família, infelizmente não dá para confiar, né? E isso são dados de estudo também, que a família vai saber diferenciar o que que é um sibilo do que é o que que é um ruído de via aérea baixa do que é um ruído de via aérea alta, tá? Então não dá para contar com isso. Precisa ser sibilos comprovados por avaliação médica. Tudo bem, se ele foi atendido em outro serviço, né? E a gente tem um dado de prontuário, um relato, uma documentação que mostre que ele realmente apresentava sibilos na ocasião, a gente pode considerar. Mas a mãe falar, ele chia, não significa que seja um chiado de sibilo pulmonar, pode ser um ruído alto, tá? Então isso é importante. O que que a gente sabe sobre fatores de risco ambientais, né? Então, eles são bastante importantes e alguns deles bastante relevantes. E, gente, como a gente tem toda essa incerteza com relação a diagnóstico, a quem vai ser asmático ou não, e quem responde a tratamento ou não, esses fatores de risco ambientais devem ser abordados antes da consideração de terapia medicamentosa, tá? Então, o consenso traz isso de forma bastante clara, tá? Então, tabagismo materno durante a gestação, fatores demográficos, exposição à poluição, e aí eu sei, concordo que quem mora em São Paulo já perdeu, né, bastante. Fatores climáticos e infecções virais, a exposição a infecções virais e o histórico de infecções virais prévias, e fatores genéticos aí são fatores importantes, tá? Deixei aqui o grifo, né, do artigo, que é bastante óbvio também, mas existe evidência consistente de que a exposição passiva à fumaça de tabaco ou vaping, né, e poluentes indoor ou outdoor e alérgenos, né, indoor, estão associados a um risco aumentado de sintomas recorrentes e exacerbações, tá? Então, o que a gente puder atacar disso aqui é muito importante. Precisa fazer parte da nossa consulta de forma sistemática. Eu preciso abordar isso em todas as vezes que eu vejo essa família, tá bom? Porque as coisas podem mudar, pessoas mudam de casa, pessoas estão no convívio da criança e depois não estão mais. Então, a gente precisa ter isso bem presente na nossa consulta. Bom, como é que tá? Tem alguém fumando em casa? Não tem? Que fuma não, cigarro? Não, mas fuma outra coisa. Enfim, tem que explorar isso. Isso tem que fazer parte da anamnese, tá bom? Bom, e sobre aquele monte de nomes de fenótipos, né, que eu falei, tem o sibilante viral episódico, o sibilante persistente, o sibilante de início tardio. Bom, o consenso ele traz, gente, que não existem dados para a gente correlacionar a evolução clínica e a resposta terapêutica a essas propostas de nomes, tá? Então, ele meio que fala que a gente pode ficar tranquilo para abandonar esses nomes todos. E para a prática clínica, o que que a gente vai usar? A gente vai descrever as crianças sibilantes pré-escolares, usando aspectos tratáveis que reflitam a doença de base, como alergia, obstrução de via aérea, inflamação, infecção, frequência de crises, tá? Então, ele não diz quais são os termos para a gente usar, ele não fecha esses pacientes em grupos, né? Porque a gente não consegue diferenciar um grupo do outro em termos de desfecho lá na frente, mas ele pede para a gente olhar para os pacientes de forma individualizada, né? Então, bom, eu estou com esse paciente aqui hoje que fica completamente assintomático entre os episódios, e o que ele tem é que ele chia toda vez que ele pega um vírus, né? Ou então, não, eu tenho um outro que chia quando pega vírus, chia quando muda o tempo, chia quando vai para casa da avó que tem poeira, gato, né? Enfim, eu tenho esse aqui que chiou uma vez no ano passado e no anterior. Não, esse aqui a cada 3 meses ele está internando. Então a gente vai tentar fazer essa diferenciação dos nossos pacientes, né? E aí a gente não tem grupos específicos para colocar, mas a gente vai tentar fazer essa diferenciação aí de uma forma mais, né, discorrida, vamos dizer assim, tá?
E existem biomarcadores de maior relevância atualmente, né? Então, o que que a gente tem de evidência nesse sentido? Então, com relação aos biomarcadores, o artigo menciona alguns, né? Eu trouxe os que têm a evidência um pouco mais clara lá, sobre a eosinofilia, né? Então, para pré-escolares, a gente não tem um corte definido, tá? Aquele corte de 4%, ele vai servir para os asmáticos lá na frente. Para os pré-escolares, ele não serve. Então, ele acaba sendo mais importante como um dado de acompanhamento durante o tratamento, tá? Níveis mais elevados de eosinofilia parece que se correlacionam com uma boa resposta, um bom preditor de resposta ao corticoide inalatório, tá? Então, começa o corticoide inalatório, eu posso seguir essa eosinofilia como uma resposta ao tratamento, sempre relacionando com a clínica, tá bom? Com relação à sensibilização precoce a aeroalérgenos, né? Então, os dados são bastante inconsistentes sobre a predição para asma aos 10 anos, que foi o que os estudos procuraram, né? Mas sensibilização precoce a aeroalérgenos parece também se relacionar com resposta ao corticoide inalatório, tá? A fração exalada de óxido nítrico tem pouca aplicabilidade em crianças pequenas, né, por conta de questões aí de colaboração no teste, e muito pouca concordância nos cortes a serem usados, então ainda não tem muita aplicabilidade prática. E a medição de compostos orgânicos voláteis é uma técnica possível em crianças, mas os dados ainda são muito pouco consistentes e escassos, então a gente ainda não tem nada suficiente para começar a utilizar isso na prática clínica. Ficamos com eosinofilia e sensibilização a aeroalérgenos. Com relação a medidas de função pulmonar, aqui tem algo interessante que existem diversas técnicas para medir, então a espirometria é uma delas, mas oscilometria de pulso, oscilometria forçada, enfim, N possibilidades, né? E o que todos esses testes que foram, né, condensados ali no artigo mostram? Que comparados a crianças saudáveis, os sibilantes têm medidas de fluxo pulmonar mais baixas, resistência aumentada de vias aéreas, volume expiratório forçado reduzido e valores de espirometria mais baixos, tá? Então, eles têm uma condição pulmonar diferente de quem é saudável, de quem não é sibilante recorrente. Então, eles adoecem diferente, né? E a resposta a broncodilatador é relatada em crianças pré-escolares sibilantes e a resposta a broncodilatador parece predizer a resposta a corticoide inalatório, tá? Então, sim, o broncodilatador funciona, a gente só não sabe direito para quem, por isso os testes terapêuticos, né? É, e quem responde ao beta-2 provavelmente responde melhor ao corticoide inalatório. Então, esse é um dado importante para a gente usar, que é o que a gente já faz um pouco na prática, mas é legal a gente ir construindo a teoria por trás, às vezes, da prática. Às vezes a prática vem antes na residência, né? E o que a gente sabe sobre sensibilização a aeroalérgenos, né? A gente sabe que, comparado a crianças saudáveis, existem mais neutrófilos e eosinófilos no lavado broncoalveolar de crianças sibilantes, tá? Foram feitas biópsias, amostras, enfim, e a gente viu que existe realmente uma presença maior dessas células. Os subtipos com presença aumentada de neutrófilos se correlacionam com uma pior resposta ao corticoide, uma maior incidência de pneumonia e de refluxo gastroesofágico. Então, como se a gente tivesse aí outros desencadeantes para a sibilância, né? É, Quando a gente tem a presença de neutrófilos, os eosinófilos, lembra, vão responder melhor ao corticoide, tá? A sensibilização a aeroalérgenos se correlaciona com uma resposta melhor ao corticoide inalatório também em altas doses, tá? Pensando em pacientes com um quadro mais grave, certo? E sobre remodelamento pulmonar, bem, existe sim evidência do aumento da espessura da membrana basal reticular nos sibilantes graves, quando comparado a não sibilantes. Existem defeitos de reparação endotelial no epitélio brônquico dos sibilantes e dos asmáticos, tá? Então aí já se comportando mais ou menos parecido. As células brônquicas dos sibilantes secretam níveis mais altos de citocinas inflamatórias e têm uma capacidade de proliferação reduzida, o que leva a um processo de cicatrização mais lento depois de um insulto infeccioso, tá? Então, em resumo, muitas evidências corroboram, né, o fato de que ocorre sim um remodelamento pulmonar, mas a gente ainda não tem um alvo terapêutico definido para evitar que isso aconteça. E também não temos testes não invasivos para quantificar esse remodelamento. Então, ainda é um dado que a gente não tem muita aplicabilidade. E com relação a infecções de sibilância recorrente? Bom, os vírus são isolados de 80% a 90% das amostras coletadas de crianças em quadros agudos de sibilância, sendo o rinovírus e o VSR os mais prevalentes. Mas veio mais recente o estudo de Copenhague, que foi o primeiro a avaliar o papel de bactérias em sibilâncias. E o que ele achou? Que a presença de Moraxella catarrhalis, hemófilos influenza se correlacionou com 3 vezes mais chance de sibilância, tá? Portanto, muda um pouquinho o entendimento de que se sibila é viral, né?
e traz o entendimento de que vírus e bactérias parecem estar ligados à patologia de sibilância nos pré-escolares, tá? E o rinovírus detectado na bronquiolite grave se correlaciona com uma chance aumentada de sibilância recorrente. Então, lembra lá atrás que a gente falou, será que esse primeiro quadro de bronquiolite se relaciona ou determina de alguma forma, né, a possibilidade desse cara virar um sibilante recorrente? Então, parece que sim, quando o rinovírus está envolvido, tá bom? Sobre marcadores genéticos, gente, existe uma gama deles, tá? Muitos, mas a gente ainda não tem um papel bem definido para esses marcadores, para estratificar pacientes em estudos clínicos, nem para definir resposta ao tratamento. Então, ainda é uma fase de investigação da literatura, tá? Chegando aqui na parte de tratamento, o que que a gente tem de evidência hoje, então, né? Então, gente, ainda seguindo o GINA, né, o corticoide inalatório continua sendo a primeira linha de tratamento para esses pacientes. Mas olha só, uma coisa que a gente acaba fazendo de forma meio automática e talvez a gente precise rever. Não tem diferença na frequência de crises comparando quem usa o corticoide inalatório de forma contínua com o uso episódico de corticoide inalatório, tá? Então, quem usa só na crise versus quem usa contínuo, não tem diferença na frequência de crises pelos dados que o estudo traz. Aí a gente tem uma série de coisas para levar em conta, né? A adesão, às vezes, pode ser mais fácil se a gente faz um uso contínuo, né? O domínio da família sobre a técnica de uso do dispositivo é melhor quando a gente usa de forma contínua, né? Do que ter que lembrar no dia da crise, quando a criança está cansada. Coisas para a gente considerar e coisas para a gente discutir com a família e compartilhar com a família. De qualquer forma, não existem certezas absolutas aqui e não é mandatório a gente manter todo mundo com corticoide inalatório para sempre, né? A duração do tratamento a gente já fala. E não tem impacto em sequelas de longo prazo, desenvolvimento de asma com o uso de corticoide. Então, não dá para dizer que eu estou mantendo esse paciente com corticoide inalatório contínuo porque eu vou diminuir a chance dele virar um asmático lá na frente. Esse dado não existe, tá? Então, vamos lembrar dos preditores de resposta, né? Eosinofilia aumentada, sensibilização a aeroalérgenos e resposta a broncodilatador. Porque tem que estar usando corticoide quem está respondendo ao corticoide, senão, não, né? Então, tem que ponderar aí o impacto das crises na vida da família e da criança, o impacto do uso contínuo diário de uma medicação, a adesão e tudo isso. Eu vou falar um tequinho disso mais agora para frente. Bom, macrolídeos. Foi tentado, tem pelo menos dois estudos interessantes citados nesse artigo, o uso de azitromicina em quadros de descompensação aí de sibilância, né? E um dos estudos, quando a azitromicina era dada muito precocemente, havia melhora dos sintomas e o tempo de sintomas era encurtado, né? De forma significativa. Então, isso foi muito positivo para a azitromicina por um período, né? O mecanismo pelo qual ela faz isso não é muito bem definido e nem descrito, mas acontece. Mas depois fizeram outro estudo aplicando a azitromicina para pacientes que davam entrada no serviço de emergência e o resultado não foi tão consistente assim. Então, levando em consideração aí a indução de mecanismos de resistência, ela ficou sendo uma prática que não é recomendada de rotina, tá? E o uso de lisados bacterianos, né, que são pneumococo, hemófilos, moraxella, que são dados para criança, né, são um sachêzinho, e aí você dá por 10 dias do mês, né, e os outros 20 dias faz um intervalo. Eles demonstraram uma redução de exacerbações em estudos clínicos randomizados em crianças de 1 a 6 anos e nos menores de 3 anos, quando separou esse grupo também. E o tratamento é feito por 6 meses e o efeito é visto aí por um ano, né? Então, parece uma opção para ser usado como terapia coadjuvante às terapias de primeira linha. Então, o corticoide inalatório aí, para quem responde, pode ser usado em conjunto com os lisados bacterianos. Tá? Uma questão de custo aí não é uma coisa disponível no SUS, né? Então, quando, quem, e por quanto tempo tratar, né? Então, assim, as decisões são fundamentalmente clínicas, né? A gente não tem um marcador, um conjunto de critérios muito bem fechados e definidos para decidir quem a gente vai tratar, né? Mas o que que a gente tem que ter em mente, gente? Eu tenho uma opinião bem séria de que a medicina é feita de mais incertezas do que certezas, né? A gente tem que estar muito atento a estudar as evidências, né? E a questionar aquilo que a gente está fazendo, né? Porque a gente às vezes entra num automático e não sabe muito bem por que a gente está fazendo alguma coisa. Então, lembrando, tudo que a gente viu aqui foi para dizer que a gente não sabe quem vai ser asmático ou não. Nessa faixa etária é muito difícil de saber, né? Bastante, assim, um caminhão de evidências dizendo que não sabemos, né? Então, se eu não tenho certeza do diagnóstico, eu não vou deixar um tratamento por tempo indeterminado, tá? Eu vou fazer tratamentos por períodos curtos e sempre avaliando resposta, né? E
pensando na fase de step down e suspensão, tá? Então, qual que é a proposta, né? O tratamento deveria ser inicial por 8 a 12 semanas, né? Sempre com reavaliações, ajustes, se necessário, e pensando na suspensão, tá? Essa aqui é a figurinha do GINA, né? Então, confirmar o diagnóstico se necessário, que nesse caso dessa faixa etária é impossível confirmar, né? Trabalhar ali com controles sintomáticos e fatores de risco, principalmente os ambientais, pensar nas comorbidades, né? Se eu for entrar com tratamento, gente, técnica de uso do dispositivo é primordial. Ela tem que ser feita, a instrução, né? O treino tem que ser feito dentro do consultório com o dispositivo que o paciente usa. Então, lá no AGEP tem na salinha para a gente usar, mas é legal pedir para o paciente sempre trazer o dele na consulta, tá? Porque você usa o dele mesmo, ele vai testar, ele vai fazer de verdade, você vai identificar ali algumas coisas que podem ser melhoradas na técnica ou instruções que você precise dar, tá? E sempre discutir e acessar quais são os objetivos e o que que é importante para aquele paciente, para aquela família, né? É ruim quando a gente chega de uma forma impositiva. Então, olha, o tratamento é esse. Olha, seu filho está se comportando desse jeito, né? Lembra de todas essas incertezas dessa aula. Ele parece ser um sibilante recorrente, né? Não sei se ele vai ter asma ou não. Existe um tratamento que a gente pode tentar para ver se ele tem menos crise, se ele interna menos, né? Não tenho certeza muito desse tratamento, mas a gente vai fazer uma tentativa. Mas para fazer essa tentativa, tem algumas coisas que eu preciso que você entenda e aprenda. Vamos compartilhando, né? Você topa? Faz sentido para você? Como que você prefere, né? Enfim. Então aí, tentar tratar os fatores de risco modificáveis e as comorbidades, pensar nas estratégias não farmacológicas, né? Educação, gente, educação e treinamento do paciente e da família. Isso é muito importante, definir planos de ação, planos de crise, né? E aí a gente vai revisando o tratamento com relação aos sintomas, as exacerbações, os efeitos colaterais, né? Função pulmonar, quando a gente consegue, infelizmente no SUS não é tão acessível assim, as comorbidades e a satisfação do paciente e da família, tá? Nunca deixar de levar isso em conta. Uma coisa importante aqui, e aí que é um comentário importante que o Dr. Luiz Vicente faz na aula dele, é que a gente deve evitar doses muito elevadas de corticoide inalatório. Então, o Gina hoje ele já vem com uma proposta, uma faixa de doses, né, que é mais baixa do que as outras edições dele, mas o que ele traz, quando às vezes a gente não consegue encaminhar esses pacientes para pneumo tão rápido, é que a pneumologia do Instituto da Criança tem preferido não subir tanto a dose do corticoide inalatório, parar numa dose de corticoide mais baixa e associar um beta-2 de longa, quando o paciente tem esse perfil de responder a beta-2 de curta, né? Quando ele tem esses quadros que lembram mais uma criança asmática. E aí, de novo, como um teste, reavaliando para ver se teve efeito ou não, tá bom? Bom, e aí pensar, gente, nos desfechos importantes para a família e para os cuidadores. A família é nossa parceira, né? São eles que estão cuidando da criança, eles querem mais do que tudo cuidar da criança, querem que a criança fique bem. Então, eles são nossos aliados nesse momento, tá? Então, eu preciso entender que o uso de uma medicação diária, gente, a adesão está relacionada a crenças parentais. Não interessa que você chegou e prescreveu. Se os pais não estiverem confiantes, se eles não estiverem confortáveis, se eles não acreditarem que aquilo faz sentido, eles não vão usar, tá? E os dados mostram que 50% usam adequadamente. Metade. É jogar uma moeda, né? Então, eles precisam ter embarcado junto com você, tá? E dado tudo que a gente falou aqui, se eu não tenho 100% de certeza de que isso funciona, parece que existem outras possibilidades para eu discutir com eles, tá bom? Então, eles têm que ter uma percepção de benefício, têm que ter uma percepção de que aquilo faz sentido e têm que estar bem instruídos de como usar. O manejo das exacerbações, gente, eles trazem muitos relatos sobre a dificuldade da tomada de decisão sobre se eu levo ou não meu filho ao PS, tá? Eles ficam muito na dúvida sobre isso, né? Porque eles não, às vezes não compreendem bem o diagnóstico e nem os níveis de urgência. Então, isso precisa ser discutido nas consultas, né? Ah, eu vi que você passou no pronto-socorro desde a última vez que você veio aqui. O que ele tinha, né? Como é que ele estava? Você lembra? Você consegue me descrever? O que te assustou, né? Ele ficou internado ou não? Enfim, discutir isso na consulta, né? E eles têm muitas evidências de que planos de crise por escrito, associados a vídeos na alta do paciente ou na consulta ambulatorial, ajudam bastante. A gente, como classe, se comunica mal. A gente tem que aprender e aprimorar sempre as nossas técnicas de comunicação. E hoje já tem muita literatura sobre isso, tá? Confiar que a gente falou, o paciente repetiu para a gente, ou a mãe repetiu para a gente e fixou, a gente já tem muitos dados dizendo que isso não é assim que funciona, tá? Então, é fazer, é ver de novo, é checar, toda vez que vier, checar a técnica de uso do dispositivo, se está higienizando direito ou não, se está higienizando a boca e os dentes depois do corticoide inalatório, enfim, tudo isso, né?
Então, existem evidências de que programas de educação em saúde têm impacto importante no número de visitas não planejadas no PS e na qualidade de vida do cuidador, porque ele fica menos angustiado para poder tomar as decisões, certo? Então, tudo isso é muito importante, principalmente para o nosso cuidado no ambulatório dessas crianças, tá bom? Então, era isso. Espero que tenha sido útil e qualquer coisa a gente vai discutindo aí nos próximos encontros nossos.